É isso, meus amigos. Deus me parou e graças a Ele por isso, porque eu estava me perdendo. Mas antes de falar disso, quero deixar claro para você que esse canal pessoal vai ficar para falar sobre vida cristã, vida com Deus, falar sobre Bíblia e etc. E concurso, direito, essas coisas, vai ficar lá para a mentoria Código Charlie. Mas agora voltando ao assunto. Esse cafezinho tá bom, hein? Café mineiro, né? Pra quem não sabe, eu tinha um ministério itinerante lá no Rio de Janeiro. Pregava em muitas igrejas, tinha uma vida muito ativa na igreja. Eu dava aula, pregava, liderava uma juventude e, de repente, Deus ele começou a falar muito comigo. A gente veio embora para Minas. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram em um curto prazo de tempo. Mas Deus, em todo momento, Ele estava falando comigo. Uma coisa que eu pedia muito a Ele era que eu queria encontrar Ele na minha vida comum. Que eu precisava encontrar Ele na minha vida ordinária. Porque a verdade é que eu estava numa espécie de ativismo religioso, onde eu estava fazendo e em nenhum momento eu estava parando e contemplando a presença de Deus e a sua face na minha vida. Na vida comum, na vida ordinária, no trabalho, no arrumar a casa, no lavar uma louça, saindo com a esposa, com a família, na mesa e até mesmo na igreja. Então, Deus ele fez com que a vida da gente mudasse muito. A gente veio embora para Minas. E vindo embora para Minas, eu excluí o Instagram que eu tinha com quase 4.000 seguidores. E aí eu comecei um Instagram do zero e aquela minha vida parece que foi apagada. Hoje parece que a nossa vida, né, para a pessoa que conhece a gente agora, o Instagram é uma forma de ver a nossa história, quem a gente é, né? Mas quando eu vim para Minas, eu excluí o Instagram, fiz um Instagram novo, então as pessoas não sabiam da minha história. As pessoas não sabiam que eu era um pregador no Rio, que eu tinha que eu sou escritor, que eu já tenho um livro. As pessoas não sabiam nada sobre a minha vida, tudo começando do zero. E foi algo que o que Deus falava muito comigo naquele tempo era em Êxodo, onde Moisés ele tá carregando as ovelhas do seu sogro e no Horebe ele encontra Deus. Deus dá ali um propósito para ele. Deus fala com ele face a face, através da sarça. Deus fala com Moisés e Moisés estava numa vida comum. Ele saiu do Egito e ele estava lá vivendo uma vida comum. Ele se casou, ele teve uma família, estava trabalhando e Deus encontrou ele. Então, quando Deus ele tem um propósito para a sua vida, não importa o tempo, não importa o lugar, as coisas vão acontecer. Então era algo que eu falava, que Deus naquele tempo ministrava muito no meu coração, que era encontrar Ele numa vida comum e também ser direcionado por Ele. Então naquele momento a nuvem de Deus, como diz lá no último capítulo de Êxodo, que a nuvem se movia e os filhos de Israel só se moviam quando a nuvem se movia e Deus ia direcionando a eles todas as jornadas. E tem diversos outros pontos na Bíblia que falam sobre direção, como Paulo vai falar, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então essas movimentações do Espírito também, Tiago vai falar sobre isso. Quem é o homem para dizer, mês que vem, tal dia eu vou para tal cidade, lá farei. Então o Tiago vai refutar isso e ele vai falar, vocês antes deveriam dizer, se Deus permitir, se Deus quiser, faremos. Então, Deus ministrava muito ao meu coração nesse ponto, e eu senti que a nuvem de Deus tinha se movido para cá, e nós viemos embora por conta de concurso, e a gente casou em Minas e tudo aconteceu, mas nós iniciamos numa nova igreja. Nessa nova igreja, passou muito tempo ali, a gente fez amigos e tudo mais, e chegou o ponto que eu voltei a pregar. Eu fiquei cerca de um ano sem pegar no microfone, sem subir no púlpito, para alguém que tinha uma vida muito ativa ministerialmente. Foi algo que eu vou falar para vocês, por um lado foi Deus quebrando meu ego, quebrando meu orgulho, eu entendo como isso, mas foi muito bom, foi muito prazeroso, porque eu pude ler a Bíblia para mim, sabe? Eu pude ler a Bíblia e ao ler a Bíblia ver que Deus estava querendo falar comigo e não com aquela coisa, porque quem prega tem essa coisa, né?
Deus fala com a igreja, Deus fala com a igreja, quando na verdade a gente se esquece às vezes que Deus também está falando com a gente. Então eu passei a ler a Bíblia, passei a amar a minha vida comum, passei a viver como apenas uma ovelha, sentado no banco. E calhou da gente vir para essa cidade maravilhosa, que é Conceição da Aparecida, uma cidade de 10 mil habitantes, uma cidade pequena, que não tem muita gente, mas não tem muitas igrejas. E quando a gente chegou aqui, a gente ficou naquela... Onde a gente vai congregar agora? Em Poços de Caldas a gente congregava na Vitória e Paz, mas quando viemos para Conceição a gente ficou, aonde a gente vai congregar? E uma coisa que eu sempre falei para minha esposa, eu falei, a gente tem que ir para uma igreja que seja saudável. Não importa o tamanho da igreja, não importa o templo, nada disso, a gente tem que ir para uma igreja saudável. E iniciamos na presbiteriana. Para quem não sabe, você tem que para você fazer parte de qualquer coisa na presbiteriana, você tem que fazer o catecúmenos, que é um curso de iniciação no presbiterianismo, para você aprender sobre a igreja, sobre a cultura, sobre a história da igreja de modo geral, é um curso básico ali de que seria um curso de teologia. É bem interessante, mas então, depois de mais um ano, né, chegamos na igreja depois de um ano que fomos recebidos na igreja. Então iniciamos nos ministérios, aí começamos a fazer parte do louvor, preguei uma única vez, mas depois disso a igreja entendeu, depois de poucos meses ali frequentando e cooperando com os irmãos, a igreja entendeu, o presbitério entendeu que a igreja tinha um terreno aqui no meu bairro, e esse terreno eles queriam abrir uma nova congregação. Então essa nova congregação se chamaria Tenda da Esperança. E hoje a igreja entendeu, separou um núcleo base, eu e a minha esposa fazemos parte desse núcleo base e nós fomos inseridos nessa implantação e hoje fazemos parte dessa implantação de igreja, e a gente está muito feliz do que Deus está fazendo. Hoje as nossas reuniões, nós estamos caminhando para 4 meses que iniciamos. As nossas reuniões estão aí com média de 40 a 50 pessoas presentes. E hoje, claro, estou vivendo uma vida cristã de forma mais ativa, dando aula, pregando, ministrando na adoração. Mas naquele tempo, eu posso falar para você, Deus ele me parou, porque eu estava prestes a me perder. Talvez me perder pela ambição, pela ganância, pelo orgulho, pelo ego, não sei. Mas foi necessário essa pausa na minha vida cristã, como um ministro do evangelho, como um pregador. Foi necessária essa pausa para que eu viesse entender muitas coisas. Hoje eu vou falar para vocês, se eu ficar 1, 2, 3 meses sentado no banco como um cristão normal, sem pregar, como um simples membro, para mim tudo bem. Tudo bem, tá tudo certo. O que importa é que ele seja glorificado. Então, até determinadas pausas, elas são importantes demais para o nosso amadurecimento como um cristão. E é esse vídeo que eu fico para vocês. Então agora esse canal aqui é um canal de vida cristã, de vida com Deus, de falar sobre livros, de falar sobre Bíblia. E é isso então. Então fico aqui com o meu cafezinho. Abraço, até o próximo livro. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal. Se você gostou, curte esse vídeo e vamos nessa.